Acorda cedo e grita na mão, coração batendo na vibração. Quer mais da... Pessoal, hoje aqui no Pub Podcast estou com a Emily Barreto. Ela é técnica de segurança do trabalho e tem muitas outras profissões. Eu quero que você acompanhe, se inscreva no canal, clique e compartilha, tá? E a Emily vai passar muitos conhecimentos. Com certeza, e é uma honra poder finalmente passar alguns conhecimentos, minha vivência, né? E passar alguns conhecimentos para as pessoas que queiram entrar nessa área ou que já estão e estão com algumas dúvidas. Isso. Oi, Emily. Primeira vez no podcast. Tá nervosa, Emily? Muito. Fica à vontade, aqui é quase a sua casa. Vamos lá. Tá, fica à vontade, tá? Emily, quantos anos você tem? Para o pessoal saber quem é você. Quantos anos você tem? Tenho 28 anos, hoje eu tenho uma filha de 9 anos também. Tive filho cedo, então logo cedo tive que também voltar com os estudos, pegar firme nos estudos, então trabalhei, estudei. Sim. Então, assim, é uma mulher guerreira, já tem filhos, tem profissão, tá? Então, a gente vai querer saber mais das suas profissões. E, pessoal, antes disso, tá? Só vou aqui falar dos patrocinadores. Tem a Paraíso Ferragem, que eles mexem com madeiras em geral, para móveis planejados. Tá na Tenente Marques, aqui em Polvilho e Cajamar. Coloca aí, Paraíso Ferragem. Avenida Tenente Marques. E aí vai ter o telefone, vai ter tudo. E tem aqui também, tá? Tem a BVF, que é um engenheiro Bruno. Então, assim, para você que está precisando de engenheiro na sua obra, entre em contato com ele, um ótimo profissional. Tem a Donos da Pizza também, que fica na Tenente Marques, é uma das melhores pizzarias daqui da região. Você conhece a Donos da Pizza? Muito boa. Me fala, o que você acha deles? Muito bom, muito bom. Seja sincera. Sendo sincera, realmente, é muito bom. Muito qual sabor que você gosta? Eu sempre pego de queijo com catupiry. E quanto tempo demora em média para chegar na sua casa? E já chegou uma vez que eu pedi e eu me surpreendi. Foi muito rápido. Na minha casa, uns 20 minutos já estava lá. É o prazo. Isso mesmo. Então, assim, é uma pizzaria que revolucionou a entrega e o sabor. A gente geralmente gosta de pegar de borda de chocolate ao leite com queijo, frango catupiry ou atum. É bom, gostoso. Dá até vontade. Tem Mr. Channel. Então, assim, você que quer franquia da maior franqueadora de cookies do Brasil. É do Brasil, tá? Não é de São Paulo, não. É do Brasil. Mr. Channel. Você não comeu. Eu ainda não. Porque a gente entrevistou o dono aqui. Eu até falei, poderia ter trago esses cookies, porque é um dos melhores cookies. A gente entrevistou a Laura, que ela é blogueira aqui em Cajamar. Ela gostou, ela elogiou muito, porque ela já provou. Eu gostaria de provar, mas é a maior franqueadora de cookies do Brasil, tá? Para você também que quer participar do Pub Podcast, a gente vai deixar o link aqui para você se inscrever. E aí tem um calendário que você marca a data, tá bom? Tem o Rogério Veterinário, que fica na Tenente Marques, Polvilho e Cajamar. Rogério Veterinário, você conhece ele? Conheço. Conheceu? Inclusive, eu faço desde quando meu bebezinho estava bem pequenininho, todos os exames foi só com ele. Você tem qual? Eu tenho um Samoeda. Quê? Parece um lobinho, todo branquinho, bem peludinho, porte grande. Cachorro. É um cachorro. Ah, tá. Samoeda é a raça. Isso, uma raça. Aí você passa com ele? Sempre passo com ele, dá muito amor, muito carinho. Logo quando eles entram, eu já chama até pelo nome, brinca. E aí o cachorro já até se acostuma, né? Já fica nervoso quando vê ele. Ó, mostra esse vídeo pro Rogério Veterinário. Ele tem que dar um descontinho, né, Rogério? Eu falo mesmo. Avisa que veio pelo Pub Podcast, chora com todos eles, vê se eles dão desconto para vocês, tá? Então, assim, o Rogério Veterinário é um dos melhores profissionais aqui da região. Então, fica na Tenente Marques, coloca Rogério Veterinário, Avenida Tenente Marques. Ou entre em contato aqui, ó. A gente vai deixar o arroba deles. E é um dos melhores profissionais. Que ele cuida também. Eu tenho 2 gatinhas. Tá? Então, se você que precisa de cirurgia, castração, medicação, é com eles. Tem também, tá? A SNI Informática. Para você que está precisando de computador, notebook, montar PC Gamer de todos os valores, a gente monta, eu trabalho nela. Então, fica na Tenente Marques não, Vladimir Roberto Lopes. Número 5, o telefone é o 971753191, tá? Então, mexe com tudo, a linha gamer, linha empresarial também, muito top. E vamos nessa. Emily, o que te motivou, assim,
entrar na segurança do trabalho? Conta pro pessoal aí, assim, mais detalhadamente, o que te motivou? E nem todo mundo sabe o que é segurança do trabalho e para que serve, né? Só sabe quando pega no pé. É, somente isso. Bom, eu trabalhei muito tempo em operações, logística principalmente. Então, quando eu entrei numa grande multinacional, eu vi eles trabalhando com segurança do trabalho em primeiro lugar, melhoria contínua, e faziam que mesmo que as pessoas da operação trabalhassem também junto com os projetos de segurança do trabalho, eu comecei a me interessar muito mais. Então, a partir daí que começou, o meu interesse pela segurança do trabalho. Sim. Ela tá nervosa, pessoal. Ela tá nervosa. Calma, respira. Não precisa... Porque, Respirar. assim, ficar de frente com as câmeras e lâmpada na sua cara é difícil mesmo. Eu sou tímido ainda. Por isso que eu tô rosa ainda. Eu também, sou muito. Então, mas aí você tinha quantos anos quando você começou a se interessar por isso? Faz uns 3 anos atrás, mais de 3 anos atrás. Então, eu tinha uns 24, 25 anos. 24, 25. Você já tinha pretensão em ser... No caso, você trabalhar para empresa registrado ou Por PJ? conta própria. PJ. Já trabalhei como um PJ na área, mas meu interesse era mais ser registrada mesmo. Trabalhar registrado. Você pode falar onde trabalha? Não. Não, tá bom, não Acho pode. melhor não, ainda não. Porque também tem que tanto... manter o sigilo. Porque tem também contrato, as cláusulas de privacidade, que se você falar alguma coisa, a pessoa vai induzir que você falou mal da empresa. Não, normal. Sim. Mas, e para você chegar nisso aí, na segurança do trabalho, você teve que fazer o quê? Para muita gente entender como funciona. Na verdade, eu não sabia, assim, exatamente a profissão que eu queria, mas eu gostei muito da área e fui pesquisar cursos. Então, eu passei no vestibulinho, fiz na ETEC. Então, a partir daquele momento, os professores foram guiando os alunos. Olha, se você fizer o curso de bombeiro civil, como inclusive eu fiz, vocês vão ter vai ter passagem pelas NRs, vocês vão ter mais conhecimentos. NR, para quem não sabe, explica. Normas regulamentadoras do Brasil, tá? Que são NRs. Várias, né? Para cada área tem uma... Tem uma NR, inclusive acho que a gente tem umas 36 normas que a gente segue. Cada uma delas são específicas para o tipo de atividade. Então, foi o conselho que o professor deu e ele falou, olha, faça NRs também, faça as NRs, porque, por exemplo, a NR 35, que fala do trabalho em altura, você precisa tanto ter a NR como instrutor para você poder dar instruções, então você tem que ter como instrutor de NR 35. Ele falou, faça as NRs. Então, eu investi bastante, tanto na área de bombeiro civil, né? Então, passei pela passagem das NRs, além disso, fiz de instrutora também. Porque para você virar instrutora, você tem que ter um monte de NR. Específica. Para cada área. Para cada atividade. E aí ainda você tem que ter uma certa formação em cima de cada área. Além da formação de como técnico de segurança, você tem que ser registrado, tá? Tem que ter o registro. Aí sim você pode exercer a função, inclusive assinar os documentos. Então, o registro é muito importante. Após isso, você também tem que ter como instrutor ou instrutora das DNRs, das atividades específicas, espaços confinados, trabalho em altura, cada atividade específica. Porque nem todo mundo está preparado para isso, né? Se você pega um trabalhador que não pode ver a altura, de jeito nenhum que você pode colocar ele lá. Você tem que pedir para a empresa mudar ele de setor, né? Correto? Tem todo um preparo, inclusive os exames, né, são feitos antes. Então, depois dos exames, para saber se ele está apto para trabalho em altura, vamos ver se ele tem, né, alguma coisa a ver, se ele tem medo, se a gente pode trabalhar em cima desse medo ou não. Porque se naquele momento a gente perceber, a gente não coloca realmente ele para fazer a atividade. Tem gente que, inclusive, desiste. Eu já passei por muito disso, empilhadeira, em trabalho em altura. Tem gente que fala, olha, eu não consigo, acho que eu não vou. E a própria pessoa fala, eu não vou. Quem vê isso? É a empresa ou você?
Eu falo. É o técnico de Técnico de segurança do trabalho ou a empresa que vê isso? Quem é que vê? O técnico de segurança do trabalho. Que seleciona as pessoas. Que seleciona, exatamente. Porque ele que tá ali para ver, né, com o funcionário. E no caso, a empresa é obrigada a ter o técnico de segurança do trabalho? Pela norma. Explica para mim também, que eu não sei, tá? Explica para mim, o pessoal tá assistindo ali, ó, naquela câmera. Assim, como é fundamental o técnico de segurança do trabalho, assim, se é obrigado ou não numa empresa, o número... O número é feito pela NR4, tá? Então, é uma obrigatória ter um técnico de segurança, dependente da quantidade das pessoas e depende do risco, do grau de risco das empresas. Grau de risco 1, grau de risco 2, grau de risco 3 e quantidade de pessoas. Você consegue explicar o que é? É que tinha que ter uma tabela, mas, tá. mas fora da tabela é mais ou menos assim. Para um grau de risco 1, vamos supor, até 1.500 pessoas, né? Para grau de risco por 1, pessoa. Para uma empresa que tem 1.500 pessoas, por exemplo, é necessário ter um técnico de segurança apenas. Para grau de risco 2, que até 3.000 pessoas, um exemplo, tá? Que eu não estou vendo a tabela aqui agora para falar, é só um exemplo. Aí vai... Tipo, as logísticas aqui em Cajamar, que é muitas, eles têm muito funcionário, muito. Então... Todas elas são obrigadas a ter técnico. Tem. E a quantidade dos técnicos de segurança vai aumentando conforme o grau de risco, conforme a quantidade de pessoas. Por exemplo, um grau de risco 3, para mais de 5.000 pessoas, para mais de 6.000 pessoas, precisa ter 3 técnicos de segurança e um engenheiro de segurança do trabalho. Precisa também ter um engenheiro. Sim. Então cada técnico de segurança do trabalho, ele comanda mais ou menos 1.500 pessoas. Mais ou menos. Mais ou menos isso. Porque se 5.000 pessoas tem 3, então divide para dar 4.500, mais ou menos. A gente tem essa tabela no anexo 2, eu acho que da NR4, que fala sobre isso, a quantidade dos profissionais que tem que ter, de técnico de segurança, engenheiro de segurança do trabalho e até enfermeiro de segurança do trabalho. Até enfermeiro. Enfermeiro do trabalho. E essas empresas elas precisam também ter uma ambulância disponível até, se não me engano. Algumas shopping tem que ter, alguns shoppings. Varia do número de pessoas também, né? Algumas tem, mas não é obrigatório. Não é obrigatório. Tem a tabela lá do SESMIT, né? Onde a gente segue. SESMIT, S-E-S-M-T. que eu e muitas pessoas que estão assistindo aqui não... Gente, é muita sigla. Se você puder pesquisar aí, como? SESMT. SESMIT. É muita sigla, muito, cara. Aí já acaba se acostumando e aí fala. Sim. E no caso, qual o acidente que geralmente acontece? Muito com as mãos. Muito, muito com as mãos. Assim, obra, indústria, em logística. As pessoas não se preocupam tanto com a segurança do trabalho. Então, a gente tenta conscientizar. Por exemplo, se você vai trabalhar em casa, você normalmente vai, por exemplo, vou mexer na moto, vou mexer no carro. Você não vai pegar uma luva para você mexer nas coisas. Você quer adiantar as coisas, você quer fazer as coisas mais rápido. Minha mão tá cortada aqui, ó. É sério. Ó, só pra... Eu sou homem, né? Então... Cortada aqui. Já tem uns calos. Uma vez eu cortei. O homem é teimoso. O homem é teimoso muito, mesmo. Demais. Mas aí agora, se fizer isso aqui na empresa, dá uma BO pra empresa. E como eu trabalho por conta própria, ainda... Tanto na NR1 e na NR6, que fala sobre os equipamentos de proteção individual, fala sobre a responsabilidade tanto do funcionário, tanto da empresa. Então, os dois têm que seguir o que está dentro da norma. Os dois. Os dois que têm que seguir. Por quê? Na norma também fala que a empresa pode dar medidas disciplinares para o funcionário que não estiver cumprindo com as obrigações sobre o EPI, que é Equipamento de Proteção Individual. Então, qual que vai ser a medida disciplinar? A gente sempre vai pela política da empresa. Na empresa anterior que eu estava, a gente falava verbalmente com a pessoa e falava, olha, a próxima será uma ata. Essa ata vai ficar dentro do SESMIT, com a gente. Mas a próxima
vai ser com a RH. E aí complica com o funcionário que queira uma promoção, né, que queira ficar lá dentro, porque pode pegar um guincho, pode até mesmo ser mandado embora por justa causa. Guincho e isso ou gancho? É, um gancho. Calma, calma, fica tranquila. É que dá... Vai dar emoção. Mas, então, a empresa, ela pode sim, né, mandar um funcionário embora por justa causa, sendo que a gente já conversou com o funcionário, deu treinamento, já está tudo, né, por escrito, ele assinou, então a gente já deixou as papeladas tudo certinho, a gente já conversou com ele, deu uma ata, deu outra, a empresa ela pode sim mandar ele embora por justa causa, então, por causa de não uso dos EPIs. Se quiser tomar água, fica tranquilo. Então, cada funcionário que ele recebe o equipamento, tem que assinar o papel, porque eu sou empresário, eu não fiz isso ainda com meus funcionários, mas é isso que eu, pelo jeito, vou fazer. Se me corrige, eu tenho que dar. Eu já tenho luva, tenho óculos de proteção, porque o meu equipamento não é elétrico, não dá muito, não dá BO, porque 12 volts não é corrente forte. 12 volts é uma bateria. Mas sim, pode correr o risco de colocar na tomada e pipocar, né, sair faísca. Mas, então, se o funcionário não receber os equipamentos, assinar o termo que foi treinado, pelo que eu já pesquisei sendo empresário. Como você atende empresa grande, isso aí não me enquadra, até me enquadra, porque se um funcionário se cortar, se machucar, eu vou ser responsabilizado, né? Com certeza, você é o grande responsável. Eu próprio, né? O maior responsável. E se acontecer alguma coisa com eles, até você pode ser preso. Eu? Eita lasqueira. Mas assim, pela NR1, você consegue pelo menos fazer medidas administrativas. Tem uma regra. Você primeiro faz medidas administrativas, depois é a aplicação dos EPIs, porque você vai avaliar o risco, vai ver como que você pode impedir esse risco. Se não puder impedir, aí sim você dá o EPI. E tudo que é equipamento de proteção individual, eu falo muito nas siglas, né? Mas equipamento de proteção individual, adequado ao risco, porque não adianta você, por exemplo, dar uma luva para ele sem saber se essa luva ela é realmente adequada àquele risco. Por exemplo, ele faz parte da elétrica. Será que aquela luva vai aguentar aquela eletricidade? Será que a luva ela está realmente adequada àquele risco? Ou é uma luva para só lavar os pratos? Tem que ser adequado, tem que ter passado pelo Inmetro. Também. Tem o CA, o certificado de aprovação. Como? O CA. Que é o certificado de aprovação. Que é Inmetro e qual outro? Eles fazem um teste com esses equipamentos de proteção individual, a luva, por exemplo. É um exemplo, tá, gente? Vou pegar essa luva, a indústria vai pegar essa luva, vai colocar no fogo, e aí a certificadora falou, olha, suportou o fogo, então tá aprovado, ganha o certificado de aprovação. Entendi. É tipo aquelas de couro, de alta tensão, né? Sim. Um exemplo. Então, é legal que você estando aqui, você já pode me instruir e também explicar pro pessoal de forma leiga, né? E pode falar mais devagar, que senão a legenda não reconhece aí não, calma. Fica tranquila. Então, eu vou colocar eu como pequena empresa. Eu mexo com informática, né, computadores. O risco é mais choque mesmo e mau uso do equipamento, né? Para os empresários, eu aconselho muito a ter mais atenção no risco ergonômico. Ergonômico? De pegar o equipamento? Não sei. De manuseio. Postura, de como às vezes a gente não cuida muito bem da nossa coluna, da nossa postura, de como a gente senta, de como a gente pega um equipamento pesado, de cargas. Então a gente fala muito sobre ergonomia. O empresário tem que cuidar disso? Dentro da ergonomia, e a norma também mudou, fala sobre situações psicológicas que os funcionários passam dentro da empresa. Então é um ponto a mais que a gente tem que olhar aí com isso, para a gente não ter complicações lá na frente, por exemplo, um burnout. Até a segurança do trabalho cuida dessa parte? Sim, infelizmente sim. Você vai cuidar do problema mental dos outros. Também. Obrigada. Também. Muita coisa dentro da norma que muitas empresas não seguem todas. É muito difícil você seguir tudo à risca. Não tem como você seguir tudo. Então a gente não segue tudo. Já teve alguma empresa que
como posso falar, negligenciou você própria. Um exemplo, você quis seguir a risca, não fala o nome da empresa, não precisa falar. Porque assim, de vez em quando você precisa fazer tudo certinho, porque pelo que eu fiquei sabendo, se acontecer alguma coisa com um empregado, você responde. Eu posso ser presa. Então, por isso que é uma profissão importante. Muita gente não dá valor. Tá. Então, já passei por uma situação, sim. Inclusive, é uma situação meio complicada. Não vou falar, né, em nome de nenhuma empresa, claro. Mas os trabalhadores, a gente sabe que na norma, acima de 2 metros é considerado trabalho em altura. Beleza. 2 metros. Todo mundo sabe. Não sabia não. Eu não sabia não. Não, é por isso que eu tô... Por isso você tá aqui pra explicar, tá? Tá certo. Eu não sou tão... Eu tenho informação básica pra viver na vida. Mas eu não sabia que 2 metros é 1 metro, 2 metros. Não. Acima de 2 metros é considerado trabalho em altura. A maioria das pessoas sabem. E a gente tem que tomar um cuidado com isso. Então, os trabalhadores... Onde eu trabalhava, eles trabalhavam em pilhas de materiais. Eles subiam nessa pilha de materiais onde eram 5 metros consideráveis. 5 metros trabalhando lá em cima, para manipular os materiais lá em cima, e às vezes tirar eles, colocar, arrumar. E eu morria de medo de acontecer alguma coisa com esses funcionários. A gente tentou fazer um projeto, a gente... mandou por e-mail, inclusive... Tem que mandar por e-mail, né? Uma dica. Para você não ficar totalmente responsável, tudo envia por e-mail. Envia por e-mail, porque é o único registro que você pode ter para você se salvar de uma situação mais indecente, né? Vamos supor. Então, tudo tem que registrar. Não adianta falar pessoalmente, não adianta mandar no zap. Tem que ser registrado formalmente. Então, a gente queria colocar uma linha de vida que seria o adequado, fazer um treinamento com o pessoal. O que é linha de vida? Linha de vida, ele fica, né, uma linha atravessado, o funcionário fica pendurado pelo cinto, tem um cinto e um cabo de aço? É mais ou menos. Tem de cabo de aço também, a linha de vida tem de cabo de aço. É onde ele vai ficar pendurado para ele não, caso que ele caia, né, não correr um risco de queda muito feio. No caso, vai absorver a queda dele. Então, é uma medida de proteção. O correto seria a gente fazer essa linha de vida. Só que o dono dessa empresa, ele não queria nada atravessado na empresa. Mas ele por fala, quê? por questões de, vamos supor, vai ficar feio? Não quero que uma linha atravessada na minha empresa. Era empresa, eu não quero furar. Era empresa do quê? Não, só o ramo. Complicado de falar. Só o ramo. Não posso. Não posso. É complicado para falar. Porque se é obrigatório, o que custava? É obrigatório, eles estavam cientes disso. Isso é só um exemplo, tá? É só um exemplo. Então, eles estavam cientes de... A gente até colocou no e-mail que, pela norma, a gente tem que seguir. É um risco iminente. Gente, não pode de jeito nenhum se o funcionário cair ali. Eu tenho pelo menos 3 pessoas que caiu de altura, que são pedreiros. Um encostou na alta tensão, o outro caiu do andaime, o outro caiu de daqueles pré-moldado. Todos eles tiveram fraturas graves. Muitos graves, né? Viveram, mas gravíssima. E isso dá um processo muito grande, mas até parece que as empresas não ligam nem para processos. Eles pagam. Se eles tiverem dinheiro, eles pagam. Por isso que é importante o técnico de segurança do trabalho notificar via e-mail, né, para salvar a prova, porque se acontecer um acidente, é a vida do técnico que está em jogo, porque então, se for ver comparação, pagar um técnico vezes o problema que vai economizar na empresa, é bem mais barato prender o técnico. Não se for ver na empresa, colocar essa responsabilidade. Eu jogo a responsabilidade toda pro dono. Eu mando tudo por e-mail. E é o que a maioria dos técnicos de segurança tem que fazer. A maioria, porque é complicado. É complicado demais. É uma profissão respeitada, você acha? Olha, é uma coisa um pouco engraçada. Minha filha, ela uma vez brincou com um amigo meu, falou assim, olha, só você de estar na rua, você é respeitado.
Ele é um policial. Só de você estar na rua, você é respeitado, né? Aí as pessoas fazem as coisas mais certinhas. A mesma coisa no telesegurança, tá? Muitas das vezes, eu entro na indústria, lá dentro da fábrica mesmo, meu, aí dá até raiva, mas eu brinco com todo mundo, né? Aí eles começam, vai, coloca o protetor ocular, já se arruma tudo bonitinho. E aí eu falo, olha que bonito, né? Já a gente já começa a conversar. Porque as pessoas não estão tão conscientes, não tá nem aí para segurança. Então, quando a gente faz o treinamento, eu mostro para eles o que está dentro da norma, o que complica se ele não usar o equipamento de proteção individual, por que você tem que usar, né? Se você usa, você está sendo protegido. A empresa não está nem aí para você, ela só está querendo seguir a norma, porque ela é obrigada a seguir. Ela não está nem aí. Você pode ter uma perda auditiva se você não ouvir, ou se você não usar o protetor ocular. Você pode ter uma perda auditiva e a empresa, ó, tá nem aí para sua saúde, não tá nem aí para você. Sim. Então, eu tento conscientizá-los disso. A técnica, que eu não sei, técnica de segurança do trabalho, ela envolve o CIPA? Certeza. Como funciona? As empresas, ela tem que ter CIPA, sim. Até funciona? Mesmo as pequenas empresas, elas têm que ter CIPA, porque a CIPA, ela participa da prevenção de risco também, junto com os técnicos de segurança. Então, qualquer coisa que tiver dentro da empresa, eles vão participar do projeto junto. Fazer mapeamento de risco, mapeamento dos locais de risco. CIPA, então, é que eu não sei. Eu sei que eu... Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, é obrigatório. É ela que regulamenta os técnicos de segurança do trabalho. Não, exatamente. A gente dá o treinamento para o pessoal que vai entrar na CIPA, a gente dá o treinamento, formaliza, e eles vão participar dos projetos de segurança do trabalho junto com os técnicos de segurança. Vamos supor, eu vi um banheiro quebrado e isso pode acontecer um acidente, então eles vão avisar o técnico de segurança e a gente vai fazer um projeto para que isso não aconteça de novo. Mais ou menos isso. Aí você encaminha para a empresa vai e toma nota para arrumar. Isso, exatamente. Porque tem prazo, tudo tem que ter prazo. Tem que ter também, é uma dica também, porque as empresas não estão nem aí. Então, a gente fala urgente, precisamos até tanto, até tal dia, porque, né, se você não dá uma urgência para o que você tem que mostrar realmente, tem que registrar por e-mail, para eles tomarem consciência do que está acontecendo. E qual acidente assim que você já pegou que foi mais marcante? Já aconteceu, mas também em várias obras, em indústria, é muito com as mãos. Muito, muito com as mãos. E, inclusive, como ele estava mostrando a mão dele aqui, é só um aviso. Esses cortezinhos aí é só aviso, tá? Todo incidente, todo cortezinho pequenininho é um aviso. Porque o próximo pode ser um mais grave. Inclusive, já tem funcionário que só tinha esses 2 dedos, esse e esse. Eu tenho até uma foto. Os 3 dedos foram embora. Eu tenho até uma foto. Eu tenho muito conhecido, muito colega. E... esse aqui foi um acidente. É porque aqui não dá pra pegar, mas... foi... Quase perdi a ponta dos meus dedos com a serra circular. Eu vou falar... Ela é muito. Nossa. Ela é muito. Se ela estoura uma lâmina, ela voa e... Já vi muito acidente. Vara a pessoa, porque o disco é de metal, ele entra e passa por dentro. Uhum. Eu vou contar umas cagadas que eu já fiz. Eu não tenho CIPA, não tenho nada, porque eu sou autônomo, mas a consequência era minha. Tanto eu já subi no andaime em posição errada, quase caí do andaime, de uns 4 metros. Também tava com fone de ouvido, óculos de proteção, usando para cortar cerâmica. Aí a máquina, eu virei ela que eu terminei de usar, virei, só que sem querer, como tava com abafador e muito barulho, então você fica meio atordoado. Sem querer eu voltei para pegar nela, só que eu peguei no disco. Aí cortou meu dedo aqui, bem no meio aqui, aí fui, peguei um durex, emendei, sarou, porque... o ser humano é incrível, né? Sorte que não pegou no osso, que senão ia doer. Já vi um funcionário, partiu na hora que ele foi cortar, travou. E na hora que ele foi forçar... Destravou? Oi? Destravou? Travou o quê? Travou, na hora que ele tava rodando. Aí na hora que ele tentou forçar, perdeu o dedo.
Entendeu? Ah, ele foi Tava destravar a máquina, tipo isso. Tava forçando, porque tinha travado. Mas travou por segurança da máquina ou não? Por segurança da máquina? Não, porque tem não, máquinas, travou tem sozinha. serra grande, que ela tem um sensor agora, que quando você coloca tipo o dedo, ela trava. Vem um mecanismo por baixo e ele trava. Ah, não foi por sensor, não. Ela tinha travado ela sozinha mesmo, porque tava ruim de cortar. E ele, na hora que ele tentou forçar, como o dedo dele tava na frente, foi embora o dedo. Na empresa. Ou você conhece ele? Não, ele era de obra. Ah, foi então, na obra. Por isso que é até importante você, que é MEI, pagar o INSS, que custa uns R$78. Não, mas você paga o MEI, aí já está incluso o INSS, R$1 de serviço do sistema, acho que R$5 de cada prefeitura, não estou nem falando de onde eu moro, estou falando de geral, Brasil, nível Brasil, e mais uns R$70, 69, que é do INSS. Porque se a pessoa se acidentar, acho que a partir de 15 dias ela pode pedir a Caixa Econômica para afastar ela, Sim. porque ela vai ficar impossibilitada. Isso. Tá vendo? Consultoria grátis. Daí, ó, esses afastamentos implicam bastante dentro das empresas. Tipo, atrapalha, você fala? Complica. Oi? Complica como? Complica o afastamento de funcionários, né? Esses acidentes graves ficam mais de 15 dias fora. A gente perde produção. Então, justamente por isso também que a gente também tem que fazer fiscalização dentro da empresa. É muito importante a fiscalização. Nos acidentes aí que você pegou já por... É porque não pode falar o nome, né? Perdeu a vida, né? É isso. Pode falar assim. Que outro acidente? Perde os dedos aqui, acidente. Guilhotina, né? Geralmente. Perde muito. Às vezes por coisa boba, gente. Olha, eu vi direto, porque assim, né, eu trabalhei em uma empresa onde os funcionários teve que fazer treinamento de como usar estilete. Treinamento de como usar o estilete. Eu falei, era muito acidente, a gente estava direto toda hora fazendo curativo com os funcionários. Peraí, gente, mas por que tanto incidente? Por que tanta gente se machucando desse jeito? A gente já conversou, já falou, temos que dar treinamento de como usar estilete. A gente começou a rir, porque, pelo amor de Deus, a gente vai ter que dar treinamento de como usar o estilete. Olha, brincando com a faca. O pessoal não sabe usar um equipamento, né? Porque às vezes assim, olha, esse tipo de brincadeira não pode. Que tipo de advertência já tomaria? Que tipo de advertência já tomaria? Na empresa já é uma ata. Assim, e tem acidentes onde o funcionário que sofreu o acidente e ele mesmo se prejudica. Não, no caso, leva uma advertência. Eu já vi um funcionário ficar muito irritado com isso. Poxa, eu acabei de acontecer um acidente e eu ainda levo uma advertência? Sim, você teve o treinamento, você teve o procedimento operacional padrão, que é o POP, o procedimento de como fazer a atividade passo a passo. POP. Isso, procedimento operacional padrão, que a gente tem em algumas empresas. A gente faz lá o passo a passo de como ele deve executar a atividade dele. Fez ao contrário daquilo, advertência. Mesmo sofrendo o acidente. Então você vai tomar advertência por isso. Porque é o único jeito da empresa dizer, CIPA, né? Vamos dizer assim, que tem sempre como posso falar? Que cuida de cada profissão. Esqueci o nome. É o único jeito da empresa dizer, treinamos esse funcionário, esse colaborador, ele causou o próprio acidente por falta de atenção, não é nossa, porque não é culpa nossa. A gente faz esse relatório. Porque senão o funcionário sai, quer processar a empresa Isso. Todo funcionário faz isso. Não tem. Por isso que é importante. O mais bonzinho possível, eles sempre fazem isso. Então, não ferra só com a empresa, mas com a gente que até faz esse trabalho. Por isso que é importante a empresa até pequena, igual eu vou dar documento para os meus funcionários assinar, porque ali vai provar que realmente eu treinei eles. Sim. Se for negligência deles, é um problema deles, correto? E ainda vai receber advertência. Inclusive, é verdade. Se puder filmar, tirar foto que você realmente deu esse treinamento, é uma prova. Sim. Filmar, tirar foto? Do treinamento. Ou só assinar? Também, tem que assinar.
Os dois têm que assinar, os dois têm que estar cientes. A empresa assina, o funcionário também assina. Dizer que tem EPI, né? Igual eu tenho luva. O EPI que foi recebido, com o CA registrado, porque tem que ter o CA, tá? O número do CA. CA, certificado de aprovação. Esses que são aprovados pelo órgão de âmbito nacional é que podem ser oferecidos para os funcionários. Que é do Inmetro. Que é o Inmetro que regulamenta. Não, o Inmetro é mais equipamentos, né? Ah, sim. Aí o de proteção individual é o CA. Sim. Tem que ter esse númerozinho, porque quando você vai entregar, tem que ter esse registro. Então você vai colocar lá, o CA foi 4202. E vai estar lá. Até mesmo quando você puxar no Google, você vai colocar lá, CA 4202. É só uma suposição, tá? Não sei nem o que é esse CA. Se puxar lá, vai estar lá. Esse CA, ele está válido ainda até 2028, um exemplo. Então, quem vê aquilo dali, se tiver uma auditoria na sua empresa, por exemplo, eles vão ver que está tudo regulamentadinho, está tudo certinho. Um pequeno exemplo. Vamos falar aqui de um jardineiro. Um jardineiro. Vamos dizer que a pessoa tem 2 funcionários que são jardineiro. E ele tá com aquela serra motorizada que corta o mato. Se algum disco ou aqueles filamentos que corta o mato se soltar, vai para a pessoa, e se ele não estiver usando aquelas proteção nas pernas e machucar, o cara toma um processo. Com certeza. Até o que tem motoboy. Vamos dizer que a pessoa tem motoboy e não fiscaliza o próprio motoboy, e o motoboy cai. E vai jogar a culpa para onde? Para a empresa de lanche, de comida. Por isso que tem que ter tudo uma regulamentação. Papel, assinado. Até para mim, que eu mexo com elétrica. Tudo tem que ter registro, tudo tem que ter evidenciado. É uma forma de você se Parece proteger besteira também. Isso. E no caso aí, o que você vê que a tecnologia, se ela ajudou ou não hoje em dia, hoje? O que você vê de melhoria que a tecnologia está fornecendo na sua profissão? Na minha profissão, numa empresa onde eu trabalhei, a gente tinha como ver registros de acidentes, porque alguns funcionários, que é um pouco engraçado, chegava mancando dentro da empresa e falava que se machucou dentro da empresa. Então, a gente puxava pelas câmeras para saber se realmente foi acidente de trabalho. Isso ajudou bastante no nosso setor do SESMIT. Então, a gente puxava pelas câmeras, via se realmente aconteceu um acidente tal hora, tal dia, para a gente ter esse registro. E tudo a gente fazia um relatório, né? Mesmo não sendo um acidente ou não, a gente fazia um relatório e os dois assinavam. Os dois assinam. E se ele se recusar de assinar? Aí quem assina é outra pessoa. Como do próprio testemunha. setor do SESMIT. Como testemunha. Tipo... Exatamente. Esse aí que você acabou de responder, tá até numa pergunta aqui que é feita. Como é o procedimento de investigação de um acidente de trabalho? A investigação é assim também. O funcionário veio, falou que se machucou. Se caso realmente está impossibilitando de ele trabalhar, a gente imediatamente leva o funcionário ao pronto-socorro. Após, a gente faz todo o registro, porque a empresa ela tem que pagar os medicamentos, acompanhar a consulta médica. Então, depois disso, a gente monta um relatório, escreve de tudo o que aconteceu, todo o fato que aconteceu com esse funcionário. Aí, ele vai ler aquele relatório, vai saber se realmente foi aquilo ou não, vai questionar ou não. Vamos ver também, dar o treinamento, um retreinamento para ele, para que não aconteça mais aquele tipo de acidente que aconteceu com ele, e os dois assinam. Tanto da parte do setor do SESMIT, o responsável pelo SESMIT e o funcionário juntos. Tudo documentado. Tudo documentado. E outra, tem a CAT também, a Comunicação de Acidente do Trabalho. CAT. Eu falo muitas siglas. Tá, calma aí. Porque eu tô aprendendo. Pessoal, relaxa, eu tô aprendendo. CAT. CAT. CA. Porque também tem CAT, que é a que fabrica guindaste, essas coisas. Sei. Ok, beleza. CAT. A Comunicação de Acidente do Trabalho. Então, a gente faz a abertura dessa comunicação para o e-social, onde o governo fica ciente dos acidentes que estão tendo. E quanto mais acidentes, mais a empresa paga. Então, a gente tenta até diminuir os índices de acidente. Por isso que lá na empresa tem a plaquinha, essa empresa está
Há tantos dias sem... 70 dias sem acidentes. É obrigatório ter aquilo ali? Não é Mas por que as obrigatório, empresas colocam aqui? eu Não? acho É uma que... pergunta que, desde criança, eu vejo aquilo ali. Oh, coisa linda, mas eu não acho que... Por quê? O que acontece? A empresa coloca lá 70 dias sem acidente de trabalho, mas sempre tem, gente, não tem como não ter incidentes, acidentes sempre acontecem, um aviso sequer sempre acontece. O que algumas empresas fazem? Elas acabam omitindo que aconteceu um acidente. Então, eu acho que não é legal colocar essa plaquinha de 0 acidentes tantos dias. Eu não acho legal, não acho legal ficar omitindo o acidente. Aí eles vão, mas só vou colocar aqui o que realmente aconteceu quando a gente fez a abertura de CAT, que algumas empresas não abrem a CAT quando não é algo grave. Ela só abre a CAT quando é realmente algo grave. Aconteceu. Sim. E foi para o hospital. Foi para o hospital, então faça a abertura da CAT. Não foi para o hospital, ele consegue trabalhar, então não abre a CAT. Essa CAT, ela sempre teve ou foi recente? Porque o E-Social, na minha opinião, foi de uns 3 anos para cá, correto? Uhum. Mas sempre teve. Sempre teve? Sim, a Só que antes era... de acidente sempre teve. Então, a comunicação de acidente, algumas empresas, ela omite, e se é grave ou não, se é grave, ela faz, se não, ela omite. Então, eu não acho legal esse 0 acidente tantos dias, não acho legal. Até os funcionários mesmo acabam, às vezes, por empolgação... Nossa, a gente está tantos dias, eu não posso nem falar que aconteceu um acidente aqui. Porque senão a gente vai acabar com aquela placa ali. Eu não acho legal. Não acho legal colocar isso. E no caso, você passa treinamento, não? Que tem uma foto aqui, tá rodando uma foto aqui, ó. Sim, treinamento, já fiz palestra de segurança do trabalho, inclusive na Sabesp. Participei também de algumas palestras da área da gestão ambiental, na CETESB, e treinamentos também, faço treinamento de NR35, NR1112. No caso aqui, você estava onde aqui? Aí foi na Sabesp. Isso aí foi um exemplo, no projeto de engenharia, você iria estar atuando, correto? Sim. De pizzaria, você estaria atuando? Também. Também? Técnico de segurança trabalha em várias áreas. SNI Informática? Também? No Pub Podcast? Também. Vou fazer um programa de gerenciamento de risco aqui nessa sala, gente. Ergonomia. Qual mais empresa? É mais empresa que envolve risco, né? Um exemplo, no Rogério Veterinário, o técnico de trabalho inclui também? Uhum, caramba. Certeza. Tem muitos riscos. No Brahma, sim, porque aqui trabalha muita gente no Brahma, porque é uma das maiores. Pessoal, para quem não conhece, Brahma é uma das maiores empresas de Cajamar. Praticamente construiu o Cajamar, está na Tenente Marques, é muito top. Tem revestimento, tem tudo lá. Você conhece o Brahma? Bastante antiga, sim, conheço. Tem 45 anos, o dobro da minha idade. Legal. E que dica você dá para aquela pessoa que quer entrar nesse ramo? Não, calma aí, primeiro de tudo, você tem outras formações, quais são? Então, a minha formação, eu sou técnica de segurança do trabalho, fiz bombeiro civil, fiz algumas NR como instrutora, sou instrutora das NRs 35, 36, 11, 12, 18 e por aí vai. Tenho bastante NRs, eu me atualizei em algumas NRs, justamente para algumas atividades. E eu fiz gestão ambiental também, sou formada em gestão ambiental. Atualmente eu estou estudando engenharia da produção para futuramente conseguir fazer uma pós em engenharia de segurança do trabalho, porque só tendo a primeira engenharia que você consegue fazer a pós em engenharia de segurança do trabalho. Mas a pessoa que ela quer entrar nessa profissão, ela tem que fazer tudo isso ou não? Se ela quiser crescer, sim. Muita gente entra, vou fazer um técnico de segurança do trabalho, mas só faz aquilo, não consegue entrar em muitas empresas, porque exige muitas coisas. Como a NR específica, você tem que ser instrutor para dar alguns treinamentos de NR35, de NR33, dependendo da atividade, do ramo da empresa. Então, em cada empresa que eu entrei, eu vi a necessidade, por exemplo, tenho que dar treinamento para os operadores de empilhadeira. Eu fiz o curso, depois fiz a NR12, 11, fiz tudo que a empresa estava necessitando naquele momento para que eu pudesse dar instrução para aquele pessoal. Então,
quando você se formar em técnico de segurança do trabalho, você vai ver essas necessidades e, infelizmente, vocês vão ter que investir e vai ter que sair do seu bolso o dinheiro. Você vai ter que se adaptando a cada ramo de atividade. De atividade das empresas. E aí, cada ramo tem sua necessidade. Tem suas DNRs. Igual eu mesmo atuo na NR de elétrica. NR35? Não, qual é? Não, na verdade, você não tem tanto eletricidade aqui. 12 volts. Seria, tem o 110, 220, mas é pouco. Seria a NR10, mas eu não acho que seria algo assim para você. Mas os seus funcionários têm que ter a NR7 que fala sobre a ergonomia. NR17, desculpa. NR17 que fala sobre a ergonomia no trabalho. Tanto a NR1 que fala sobre as disposições gerais, que todas as empresas têm que ter a documentação do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Calma, por favor. Calma, eu tô memorizando. Como? PGR. PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. E a NR7 também tem que ter, tá? Mesmo um exame clínico. Ocupacional. Ocupacional, sim, tá? Tem que ter. Então, vai direto para o ANR7, que fala sobre o PCMSO. PCMSO. É muitas siglas. Que é o programa médico, tá? Por isso que ninguém gosta do técnico de segurança do trabalho. Deus me livre. É muita coisa. E é isso. E também a NR6. Nesse caso, você vai trabalhar com a NR1, a 1, a 6, a 17, a 7 também tem que ter. Então, nesses 4, você vai ter que trabalhar. E essa profissão é valorizada? Se ela é tão... Segurança do trabalho? É. Olha, muitas empresas, elas investem na segurança do trabalho porque elas são obrigadas. Apenas por isso. Só. E aí você se torna chato para a empresa e chato para os funcionários. Você sim. É como se fosse uma gerente, ó. Tá sem equipamento? Toma aqui, ó. Assina aqui, ó. Infelizmente, não é culpa minha. Já mandou embora? Já aconteceu algum caso inusitado assim de ter que mandar a pessoa embora por causa disso? Já aconteceu um caso de eu dar advertência e eu não queria dar. Infelizmente, aconteceu 2 vezes comigo isso. Porque assim, eu gosto de primeiro conversar com a pessoa. Olha, primeiro a gente vai ter uma conversa. Primeiro a gente vai... deixa eu tomar uma... Calma, relaxa. Aquela mulher chata que fica lá na empresa que... Imagina uma empresa com... vamos dizer aqui, uma logística grande, sem falar o nome dela. Quantos funcionários tem? Olha, o coração de... Uma que eu já trabalhei tinha 5 mil. 5 mil? Para quem não sabe, o Cajamar é o coração da logística aqui em São Paulo, que praticamente entrega tudo. Logística. Então, praticamente Cajamar é o coração. Imagina você comandar um galpão com 5 mil pessoas. As pessoas... E você tem que cobrar as pessoas, né? As pessoas vão te odiar. Tem que ter fiscalização direto. Nem policial. Os meus funcionários não gostam que eu fique ensinando eles ou cobrando eles sobre melhoria. Uma formalização. Realmente é um pouco difícil, sim. Mas a gente sempre tem que conversar. Em tudo que é conversado, alinhado, então, justamente por isso. O combinado não sai caro, né? Exatamente. Então, quando eu... Nessas 2 vezes em que pediram para eu dar advertência e eu não queria dar, foi justamente isso. Porque, primeiro, eu gosto de primeiro chegar na pessoa, conversar, entender o porquê. Beleza? Foi falado verbalmente. Conversamos. A próxima, vi de novo, fez de novo, é uma ata. Beleza? Uhum. Agora a próxima é com RH. Aí advertência, depois depois se a pessoa persistir, manda embora. Manda embora. Eu tenho bastante conhecido que trabalha em metalúrgica e tal, até outros ramos. Quem usa óculos de proteção tem muita dificuldade com EPI, correto? Aí vamos dizer, começa a embaçar o óculos. Aí tem que ter o óculos de grau de EPI, correto? Você me corrige? Não, na verdade ele pode usar os 2. A gente consegue fazer com que ele use os 2. Porém, também tem um EPI que ele não deixa embaçar o óculos. Então, dá para ele estar usando. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade, mas o que acontece? Dentro da obra, o que eu falo para os funcionários? Olha, você vai furar a parede? Use só no momento em que você vai furar.
Só nesse momento. Entendi. Porque acaba embaçando, ele fala, olha, mas fica toda hora embaçando, eu fico com dificuldade até de trabalhar, a minha atividade atrapalha. Isso mesmo, atrapalha. Aí eu falo, você vai furar a parede agora? Então só usa no momento em que você for furar a parede. Mas toda a loja aqui que eu estou, eu fiz. E começa a embaçar mesmo. Embaça, suja, fácil. Imagina agora o pessoal lá trabalhando em obra pesada. Imagina o tanto de poeira que fica dentro do óculos, vapor. Aí vocês têm que adaptar alguma coisa, né? Pra não embaçar e não atrapalhar a produção. É uma questão também de guerra, gente, porque engraçado que eu fui pesquisar também por curiosidade, né, de onde surgiu os EPIs, por que, né, hoje em dia a gente está usando o EPI, como que veio, qual que é a história. Aí eu vi que desde a guerra a gente usa para se proteger. Então os militares hoje em dia também a gente continua a usar. Engraçado que um policial ele tá usando lá 7 quilos carregados durante um dia inteiro, um plantão inteiro de 12 horas usando os equipamentos de proteção. Imagina só um policial sem usar os seus equipamentos de proteção, né? Que seria a arma dele, seria os equipamentos para abordar alguém, né? Alguém maldoso. Então, ele tem que ter os seus equipamentos. Imagine um enfermeiro sem os equipamentos de proteção individual dele. Pesa. A gente atendeu... A gente fez o podcast aqui com um motorista de ambulância, que ele também é socorrista. Ele usa tanto apetrecho, o cirurgião é mais, né? A bota pesa. O policial, eu conheço policiais que ele tá fazendo cirurgia aqui de coluna, porque colete pesa, a arma pesa, se não me engano, é 15 quilos. 15 quilos acima do seu peso. Por exemplo, você tem 70, vai ficar com 85 quilos pelo menos aí. E imagina o dia inteiro, cansaço. Mesmo que esteja sentado na ambulância, na viatura. E muita pessoa, muito policial ou profissionais da saúde que estão com problema de coluna por causa disso. E estão aposentados. Estão correndo atrás da aposentadoria por causa disso. Aí entra a ergonomia, tá vendo? Igual aqui, ó. A cadeira, essa aqui, ela desliza. A sua não. Nesse caso... Essa daqui já é mais ergonômica. Isso. Então. Não é à toa que eu acho que você vê que eu tô fazendo um apoio aqui, ó, e voltando na postura. Tanto para entrevistar, quanto também para minha coluna, porque eu mexo com informática o dia inteiro. Então, a maioria não liga. Muito. Imagina você tá no celular e assim, ó. A coluna aqui, ó, o osso. O pescoço. É isso mesmo. Prejudica bastante. Por isso que a ergonomia não é só postura. Como é o nome disso? Se policiar. Muita gente nem sabe o que é isso. Se policiar é você se autocorrigir sem precisar de alguém enchendo o saco. Exatamente. Que é você. Tá. Às vezes precisa que alguém tenha e dê o conhecimento, porque, né? Mas assim, a ergonomia, ela não é somente ficar com a postura reta o dia inteiro. Ela também é o descanso. Você não pode ficar com a coluna reta o dia inteiro assim, porque uma hora você vai cansar. Isso vai te incomodar. Vai até mesmo prender o seu sangue, suas artérias, suas pernas estão dobradas. Você vai ter que se levantar em algum momento. Então, a ergonomia é você se mexer. Uma pessoa que fica em pé o dia inteiro, ela tem que sentar em algum momento. Ela vai ter que fazer... Dá problemas... Vai ter que andar para poder o sangue circular. Então... Por isso que muitas pessoas estão com problema achando que é só manter a postura. Não é. Não pode muita ficar. Empresa não tem nem lugar para sentar. Então. Aí a empresa ela tem que se conscientizar disso. Porque se ele tiver algum agravamento sequer, seja lá na perna, na coluna, seja o que for, a empresa ela paga por isso. Porque já está na norma, NR17. Mas o que eu vejo? Eu como empresário. A empresa, ela não dá lugar para sentar para não ficar no conforto. Beleza. Só que a pessoa é nova. Vamos dizer, tem pessoas de 20, 30 anos trabalhando. Só que a pessoa só vai sentir depois que saiu da empresa, dependendo. Então, a empresa... Mesmo assim, sabia? Já teve uma vez que
algumas pessoas me ligaram, né, perguntando, sou da advocacia, você trabalhou em tal empresa, gostaria de falar um pouco sobre a ergonomia, como que era lá dentro, como que você trabalhava, carregava peso, você gostaria de processar essa empresa, porque dá dinheiro. Inclusive, eu queria até mesmo fazer direito para ganhar dinheiro, mais dinheiro. Porque processo trabalhista, gente, dá dinheiro, dá muito dinheiro. Então, já teve muitos me perguntando, você trabalhou nessa empresa, como que tá a sua saúde? Perguntando se eu queria processar a empresa. Não fiz isso porque não era no meu interesse, minha saúde, graças a Deus, está muito bem. Então, mas tem, e dá processo. Por causa do... Se agravar a saúde, mesmo que o funcionário não esteja mais lá, foi lá que ele agravou. E se ele tiver como comprovar que foi lá que agravou, porque carregava peso, sim. Se comprovar, já era. Uma outra pergunta aqui, ó, né? Quais são as dicas que você dá? Não sei se é porque você falou um assunto aí, eu não sei se foi essa. Quais as dicas que você dá para quem está começando na área de segurança do trabalho ou pensando em seguir essa carreira? Que dica você dá? Então, a gente estava falando, né? Eu falei que eu fiz alguns cursos, eu fiz muitas coisas para algumas atividades do ramo das empresas onde eu trabalhava. Então, o conselho que eu dou, não faça só o técnico de segurança do trabalho. Se você quer seguir essa carreira, faça as NRs. Se tiver vontade, faça o bombeiro civil também, vai complementar muito a sua área. Gestão ambiental, gente, segurança faz. Eu fiz bastante nas empresas. Aqui em Cajamar, para quem não... só te cortando, desculpa. Para quem... senão a gente esquece, é muito assunto. Tem ainda pergunta aqui. Para quem... não sei se você conhece o Bravo Jovens, bombeiro civil aqui de Cajamar. Então, eu indico. Se você tiver muita informação deles e puder passar, eu indico para quem quer fazer... não é curso, é um treinamento? Ou ingressão de jovens no bombeiro? Mas esse é de... Bravo Jovens é um bombeiro civil. Eu já vi. Conduzido pelo... Adolescentes? Isso, conduzido pelo Éder. Então, assim, coloque seu filho para estudar lá. Tem guarda-mirim também, muito top aqui em Cajamar. Tem a guarda-mirim, tem um bombeiro jovem, se não me engano, que é um projeto do Éder. A guarda-mirim, quem conduz é a Jéssica. Então, assim, é muito top. Coloque as criançadas para fazer alguma coisa, para eles se formar com uma profissão, que no caso, essa seria a sua. Sim, até mais. Nesse caso, eu trabalhei também numa escolinha de bombeiro civil, na NTM, Núcleo de Treinamentos Mirim. Lá eu dava aula para as crianças sobre, né, disciplina, treinamentos sobre os EPIs, de como socorrer, até mesmo ajudar os adultos aí dentro de casa. Primeiro socorro, que a gente nem tem treinamento. As crianças, elas estão mais conscientes hoje em dia, né, com esses treinamentos do que os próprios adultos. Elas sabem o perigo que tem na cozinha, o perigo que tem nas tomadas, o que fazer, o que não fazer. É muito bom essas escolinhas. É importante demais ter primeiros socorros, né? Muito, muito. Muita gente não sabe o que fazer. Desculpa só te cortar e pode continuar. Pode falar. Não, no caso, para quem está ingressando, se tem alguma escola para indicar, cursos para indicar para o pessoal que está querendo ingressar nessa área. Eu queria muito ter nome no meu currículo, então eu estudei em algumas escolas de renome, né? Então, eu estudei no Centro Paula Souza, eu fiz segurança lá, eu fiz alguns cursos no Senac, fiz também, infelizmente foi muito longe, mas ele é muito bom, um curso de bombeiro civil em Guarulhos, e lá eu me formei durante um ano, eu estudei lá durante um ano, e além disso eles dão o estágio que não é remunerado, mas ele é muito bom, você aprende muito no SAMU. Fiz o estágio lá. Então, após quando você conclui o curso, você faz o estágio no SAMU. Então, brincando de tempo, 5 anos, mais ou menos, de estudo, curso. Os meus estudos passaram uns 3 anos. No mínimo, né? E a Lana ali. Ainda estou estudando. Imagina. Para ser uma engenheira de segurança do trabalho. Sim. E para finalizar aqui, que dica você dá? Calma aí, tem a pergunta aqui. Por final, né, qual a mensagem que você deixaria para os trabalhadores que acham que nunca vai acontecer com eles? Acidente. Ai, meu Deus. As pessoas sempre acham isso, que nunca vai acontecer. Autoconfiança. Autoconfiança, até mesmo nas estradas, né?
A distração com o celular é muito frequente. Irada quando eu vejo isso. Toda vez que eu vejo uma pessoa ali, sei lá, andando meio estranho, eu já no celular, quer ver? Quando eu vou ver, olha lá, o indivíduo no celular. Muita distração, as pessoas acham que nunca vai acontecer com elas. E nesse momento realmente acontece. Então, na cultura de segurança do trabalho, que eu às vezes implemento dentro das empresas, para as pessoas terem mais consciência, eu sempre falo, gente, é uma frase, inclusive, do Antonier, que fez o livro lá do Príncipe, né? Cada um é responsável por si e responsável por todos. Então, todo mundo é responsável por todo mundo. Porque se acontece alguma coisa, uma imprudência, vamos supor, eu estou aqui cortando e não estou nem aí para quem está aqui ao meu redor. Você pode machucar alguém e se machucar também. Então, cada um é responsável por todos. E isso é lei, tá? A gente até mostra, olha, isso aqui está na norma. Tá na lei isso daí? Tá na lei? Tá na norma, NR1. Então, eu falo tipo, eu tô sem querer apertar um botão aqui, a máquina vai descendo e pega alguém. Eu respondo pelo acidente que eu causei. Isso. É que eu não vou nem mostrar uns acidentes aqui, porque é feio. Que até o YouTube, bloqueia. E o rapaz estava numa prensa, vou falar desse caso que aconteceu, a prensa, e sem querer, ele estava aqui, estava tirando o objeto que estava aqui, ele prensa. Só que aí ele não viu que a prensa começou a descer. Aí partiu ele em 2. É gravíssimo isso. Ou aqueles rolos gigantes que sem querer a pessoa vai só tocar no rolo, o rolo puxa ele e... Aí eu já vi, eu vejo bastante esses acidentes, eu gosto de ver. Tem gente que não gosta, tem gente até que desmaia, mas a gente tem que estar preparado para tudo, então eu prefiro ver. Eu gosto de ver acidentes mais para aprendizado. Então, tem que ver, né? Tem que ver. Infelizmente. Quando eu fui dar treinamento para o pessoal de empilhador de empilhadeira, eu falei, olha, essas são as suas responsabilidades. Vocês estão carregando cargas, às vezes toneladas. Se acontecer alguma coisa, vocês estão respondendo também, tá? Então, e a norma fala sobre isso. Fala que ele é responsável pela carga, pelos danos materiais da empresa e também por pessoas. Isso está na norma. Então, aí... Quando eles sabem disso, quando eles veem que está escrito isso na norma, aí que eu mostro, aí eles falam, não é para mim não quero mais não. Eu tenho um colega meu que ele tem uma empresa e ele mesmo estava conduzindo, o rapaz da empilhadeira faltou, ele mesmo conduziu a empilhadeira. Aí sem querer a empilhadeira tombou, esmagou a perna dele, ele perdeu a perna e ele ficou ainda internado em estado grave porque amassou a cabeça dele. Só que tá vivo, e agora ele tá bem. Sem a perna, mas tá bem. Então, imagina o BO que ele se meteu. E é o dono da empresa. Por isso que é importante. Eu sei que de vez em quando, financeiramente, é difícil. Mas é importante você treinar ter o motorista de empilhadeira certificado, treinar ele, dar EPI, não abusar, também não abusar do trabalhador, porque igual o caminhão, sabe o caminhão quando ele tá com excesso de carga? Ali tá prudente e vai causar acidente de certeza, com certeza, uma hora vai acontecer. Então, por isso que é importante tanto o empresário aqui, né, prestar atenção nisso, quanto o trabalhador. E seguir normas, senão ela vai demitir você. Eu não demito ninguém, ainda não. Quando eu for gestora, quem sabe? Ô, Emily, você quer deixar algum recado pessoal? Seu Instagram, telefone comercial? Comercial ainda não tenho, mas meu Instagram é Emily S. Barreto, muito fácil de achar. @Emily S. Barreto. Para a legenda identificar o que você fala. Eu posto alguns trabalhos meus, alguns resultados que obtive na minha vida e será um prazer recebê-los no meu Instagram. E você passa treinamento por fora? Faço também, faço sim. Bacana, pessoal. Entre em contato com ela, dá uma porcentagem para mim. Então, Emily, a gente se ajuda? Sim. Emily, obrigado por comparecer, tá? No Pub Podcast. Então, pessoal, é o mínimo você curtir, compartilhar, ir para a mentoria dela. Também seguir as normas para não acontecer acidente. E... vamos para cima, é isso aí. Isso aí. E coloca seu filho para fazer Guarda-Mirim, Bombeiro Bravo Jovens, que é de graça, né? Você pode ajudar a instituição também.
Então é isso aí. Pessoal, fica com Deus e vamos encerrar mais uma. Tchau. É isso aí, tchau. Acorda cedo, ideia na mão, coração batendo na vibração. Quer mais da vida, quer transformar. No pub é hora de começar, com atitude e visão. Cada passo é construção, aqui é mente aberta e ação. Vem com a gente nessa missão. Evoluir, pra crescer e evoluir. É seu lugar pra construir. Empreende e se conectar, faz o sonho existir. Tá no ar, ideias grandes pelo show, transformando plano em realização. Não caminha só, tem conexão. No pub é força, mais inspiração. Evoluir, pra crescer e evoluir. É seu lugar pra construir. Empreende e se conectar, faz o sonho existir. Tá no ar, tá no ar, tá no ar. Acorda cedo, ideia na mão, coração batendo na vibração. Quer mais da vida, quer transformar. No pub é hora de começar, com atitude e visão. Cada passo é construção, aqui é mente aberta e ação. Vem com a gente nessa missão. Evoluir, pra crescer e evoluir. É seu lugar pra construir. Empreende e se conectar, faz o sonho existir. Tá no ar,